regulamentação da IA generativa na Califórnia, né? Para medicina, para saúde, né? O médico primeiro vai ter que falar com o paciente que ele deu um laudo ou fez um pós-diagnóstico. Se ele usou AI, ele vai ter que falar que ele usou AI. Eu, graças a Deus, eu acabei tendo MBA na prática, né? Ser sócio do fundador da Multiplan, do Zé Isaac Pérez, poder conversar com ele, com os executivos dele. Pô, é aquilo um MBA, pô. É inspiracional, entendeu? Importante também, se você vai virar empreendedor, executivo, na vida é pensar no longo prazo. Não faz shortcut para pensar que o dinheiro tem que vir antes, aí você vai fazer coisa errada. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada vai além da medicina, quer liderar, quer inovar, quer empreender, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, Dr. Romeu Domingues. O Romeu é médico radiologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Fundão. No final da década de 80, o Romeu foi um dos pioneiros em ressonância magnética, fez a sua formação em Harvard e foi uma das primeiras pessoas a trazer ressonância magnética para o Brasil. Uma pessoa super inquieta que muito precocemente na sua carreira empreendeu e fundou, entre outras clínicas, a CDPI e a Multimagem, que depois, posteriormente, foram fundidas com a DASA, onde o Romeu virou presidente do conselho à época. Além disso, inquieto que o Romeu está junto com o Fernando Domingues, meu querido amigo Fernandinho, na fundação da Conexa, uma das maiores empresas de telemedicina do Brasil e da América Latina, né, Romeu? E inquieto que mais recentemente, voltando a empreender no Agora Consulta, que é um projeto que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas mais importante do que isso, o Romeu é uma das pessoas que eu mais admiro, foi um dos meus grandes mentores na minha carreira toda, dentro da medicina, e é um amigo muito querido, então hoje tenho certeza que vai ser uma conversa que vocês vão aproveitar muito, porque sem dúvida, um dos maiores nomes da saúde do Brasil hoje é o Romeu Domingues. Então, Romeu, brigadão estar aqui com você. Poxa, primeiro, obrigado pelas palavras carinhosas, né? Você é um amigo querido, um irmão, né? E prazer estar aqui com você para a gente bater um papo, falar sobre medicina, empreender, virar empresário. Te parabenizar, acho que isso é muito bacana, porque a gente vê, acho que hoje o Brasil tem quase 600 mil médicos, uma formação grande de novos médicos, e sempre quando me chamam para falar de empreendedorismo e ser empresário, montar o seu próprio negócio, eu sempre procuro reforçar que antes de pensar nisso tem que ser bom médico, né? Mas quando você faz uma boa carreira de medicina, ser um bom médico, dá plantão, ter uma visão generalista, faz uma boa residência, isso dá muita corpo, dá muita senioridade e para você poder depois empreender e que você vai ser respeitado pelos próprios colegas, para os mais novos que vão trabalhar com você. Então, eu sempre digo, faça primeiro uma boa medicina, estuda, procura se inspirar nos líderes, né, nos grandes nomes da medicina, que a gente aprende muito com exemplo, com quem a gente convive, né? Então, parabéns pelo projeto aí do podcast, do Médico Executivo, e também deixar aqui registrado o quanto que eu sou grato nesses anos todos que a gente trabalhou junto, desde que você foi lá para a CDPI, essa cultura tua de também fazer a melhor medicina, de ter trabalho de pesquisa clínica, publicações. A gente tem muito orgulho, há muitos anos, a CDPI é a maior instituição brasileira privada e mesmo mais do que pública, metade da produção científica, né, durante muitos anos na área de diagnóstico por imagem vinha do nosso grupo lá e você teve um papel fundamental por trazer bons médicos, trazer mestrandos e doutorandos do Fundão, não esqueço. Depois, quando a gente veio para São Paulo também, né, a gente juntou a DASA, né? A DASA era a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, mas tinha uma heterogeneidade de qualidade de serviço.
e você desde o início topou vir para São Paulo para melhorar a nossa qualidade técnica do que a gente prestava no Delboni, no Lavoisier. Você foi muito importante convencer os colegas a vir trabalhar no Alta, né? Nós criamos o Alta junto. Hoje o Alta nos orgulha muito, né? Que hoje a classe médica referenda, os pacientes gostam. E isso tudo, né, você foi um parceirão, um grande executivo, além de grande médico, grande executivo. Então eu sou muito grato e espero que a gente vai continuar trabalhando junto no futuro, não só pela amizade, pela admiração que eu tenho de você como pessoa, como médico e como executivo. E se a gente não trabalhar, a gente vai continuar tomando vinho junto. Com certeza, isso aí não tem a menor dúvida. Não, mas eu quero estar perto de você, fazendo projetos contigo. Se Deus quiser. Romeu, você já tocou em alguns temas que são super sensíveis sobre primeiro de tudo, a questão. A gente vê muita gente entrando na medicina e muitas vezes pensando a medicina como um caminho para empreender, um caminho para outras carreiras, mas o importante antes disso, o foco na sua formação médica, né? Como que foi a sua escolha pela carreira médica? Como que foi esse caminho para você? Assim, eu vejo alguns jovens, né? Até minha caçula, Beatriz, ela durante um bom tempo falou que ia fazer medicina, mas que ela queria empreender. E ela veio, eu sou empreendedor, vi o irmão, entendeu? Eu falei, Beatriz, não precisa fazer medicina, né? Para fazer medicina você tem que gostar de medicina, tem que gostar de gente. Você vai estudar 9 anos, né? Junto com a residência, mais um fellow, para depois não ser médico. Então, gostaria muito de ter um filho médico. Um dos meus 3 filhos vão ser médico, vai ser médico, mas enfim, o mais importante é você gostar de ser médico. Eu fiz radiologia, eu sempre gostei, fiz clínica média, plantou CTI, emergência, maternidade, passei em primeiro lugar no fundão geral, então eu sabia medicina. Mas meu pai, radiologista, falava, faz radiologia, eu falei, mas eu gosto de gente, eu gosto de estar próximo de pessoas, né? Então na radiologia você fica um pouco... Tanto que acho que motivou também, porque a radiologia na época, no final da década de 80, tinha inovação, né? Tinha tomografia, ultrassom, isso me encantou. Também sempre gostei muito de inovação. Então acho que essas duas coisas, né? Meu pai queria fazer radiologia para trabalhar com ele, inovação. Aí eu fiz radiologia e quando eu vi ressonância, né? Em 89, por aí, eu falei, eu tenho que aprender isso, é uma coisa que não tinha no Brasil. Enquanto eu não consegui uma bolsa para ir para os Estados Unidos, fui aceito para ir para Harvard para aprender ressonância. Então, mas assim, eu fui aceito porque eu tinha um currículo bom, tinha vários trabalhos publicados, passei em primeiro lugar, era bom médico. Aí acho que as pessoas tu converge para poder te ajudar também, né? Então, isso foi muito importante. E mesmo na faculdade, eu procurava estar próximo dos grandes nomes da medicina no Rio de Janeiro, né? Seja na radiologia, eu lembro que a aula que mais me impactou quando eu fui para o HU, Hospital Universitário, foi a aula do professor Clementino Fraga Filho, que o hospital leva o nome dele, deu uma aula sobre icterícia. Eu nunca mais esqueço da aula do professor Clementino Fraga Filho. A postura, a elegância, o conhecimento médico. Aquilo eu falei, se um dia for 10% que esse professor em termos de medicina, eu vou ser um médico feliz. Então a gente tem que estar sempre, se inspirar, né? Isso é muito importante, você estar próximo de pessoas que te inspiram, sua barra sobe, a postura, a ética. Então, acho que E depois, eu acabei empreendendo. Na verdade, voltei, trabalhei 4 anos na melhor clínica de radiologia do Rio de Janeiro. Eu tinha vontade de, sim, ter um percentual, ter 10% da clínica. Eu trabalhava 15 horas por dia. Por um lado, foi bom que o dono da clínica nunca teve sócio. E aí eu falei, poxa, eu quero ser sócio. E eu tive também, não sei se é sorte, né, mas a GE, General Electric, me ajudou muito. Me financiou a ressonância, eu não tinha dinheiro, né, me emprestou. E eu tive a coragem de montar uma ressonância em 94. O dinheiro que a GE emprestou não deu nem para o começo, tive que pegar dinheiro emprestado com família, amigos. Mas deu certo, né? Acabou que essa clínica deu certo. Em 95, outra oportunidade, que foi montar a CDPI no Barra Shopping. Também não tinha dinheiro, peguei mais dívida. Fiquei devendo ao dono da Multiplana, que é o dono do Barra Shopping. Mas aí, desde o início, com aquela cultura, né? Trazer pessoas competentes para trabalhar, os melhores radiologistas.
montar residência, né? Um fellow, né? Você lembra bem disso? A gente começou desde o início, né? 1, 2, 3, depois, quando a gente veio para São Paulo junto, a gente tinha 150 fellows no nosso grupo, né? A gente publicava, sei lá quantos trabalhos por ano, né? E hoje a DASA é fruto do que nós plantamos, Emerson. Hoje a gente publica 250 artigos por ano na DASA. A DASA não tinha isso, entendeu? Nem a DASA diagnóstico, nem a DASA hospitais. Então, muito do que nós trouxemos essa nossa cultura, que se ajudou muito, você foi muito importante em criar isso, trouxemos para cá, né? E leva tempo, né? Eu lembro que a gente... Delboni, né? É uma marca que estava muito machucada, precisava de carinho dos colegas, precisava trocar os equipamentos, né? Precisava de um longo prazo, né? Deu muito trabalho para a gente, você vai lembrar disso. Nós criamos uma escola de ultrassom, botamos meritocracia, fazer pesquisas clínicas com as universidades aqui em São Paulo, com universidades lá fora. Então, na saúde, né, na medicina, tudo é um investimento de longo prazo. Né? Você vê quanto que o Alta demorou para engrenar, né? Você monta uma marca nova, né? Com a proposta de trabalhar com a classe A, né? E você vai disputar mercado com Fleury, com Einstein, com Sírio. O que vai motivar um paciente que gosta, são 3 excelentes serviços, a procurar um Alta? E você lembra que começava por onde? Começava pela radiologia, pela medicina diagnóstica de imagem. Não, vai fazer um ultrassom lá com a Cristina Chamas, vai fazer uma ressonância com a abdala. Aí o paciente ia, gostava, e começou a voltar para fazer exame de sangue também. Hoje o Alta é um sucesso, né? A gente tem 14 unidades em São Paulo, 4 no Rio, e é um sucesso. A gente nos orgulha muito, né? Não só como sucesso que eu digo de reputação, e o resultado financeiro é a consequência, né? Hoje a gente vê que o Alta também tem o melhor resultado financeiro, né? O melhor retorno da DASA, mas isso é a consequência, né? Foi gestado aos poucos, né? Você falou um ponto aqui, Romeu, que eu acho que me tocou no sentido... Você sabe que eu também tinha essa dúvida de radiologia, se eu fazia radiologia ou não, porque, radiologista fica trancado numa sala e tal. E aí eu lembro que teve um mentor meu, ele falou assim, vem cá, você não gosta de gente? Eu falei, gosto. Você vai ficar trancado na sala? Eu falei, não. Você vai ser o melhor radiologista que tem, porque você vai ser o radiologista que fala com o paciente. Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu lembro que eu sempre dei laudo na sala, você lembra disso? Na sala de exame, né, junto do técnico. Então, você primeiro saber qual é a clínica. Está fazendo o exame por quê? Você já sabendo a clínica, né, paciente foi uma coisa aguda, crônica, você sabendo a clínica, metade do laudo está dado. Aí você conversa com o paciente, faz o exame, depois liga para o colega, tira alguma dúvida ou não e dá um feedback para ele. Não tem dificuldade, cara. Faz o exame bem feito. Fala com o paciente, conversa com o colega que mandou o exame, dá uma atenção para ele, entendeu? Isso tudo... Então, nunca fiquei isolado. E é que eu falo para os mais novos, né? A gente tem a preocupação quando surgiu o Watson, né? Há 8 anos atrás, nós fomos lá visitar, você foi comigo lá em Boston, fomos lá na IBM lá visitar o Watson. Naquela época o Watson queria fazer de tudo, né? Queria fazer imagem, queria fazer genética, queria fazer oncologia, quem quer fazer de tudo não faz nada, né? Graças a Deus o Watson veio, mas qual era a preocupação nossa? Do Watson nos substituir, né? Substituir o radiologista. E a gente viu que passaram-se 8 anos, né? Claro que a AI nos ajuda a fazer uma revisão, peer review, mas sempre vai ter que ter um médico bem... Porque o AI também, melhor que seja, erra, alucina. E foi bom, eu estava tendo na matéria hoje que a regulamentação da AI generativa na Califórnia, né? Fizeram uma lei, e para medicina, para saúde, né? O médico primeiro vai ter que falar com o paciente que ele deu um laudo ou fez uma pós-diagnóstico. Se ele usou AI, ele vai ter que falar que ele usou AI. Legal, deixar isso de forma transparente, né? E se ele usou mesmo no hospital também, né, outros recursos no prontuário, vai ter que fazer o disclaimer que foi feito. Então, no final, quem vai ter que decidir, né? O AI diz, acho que pelas características que eu estou vendo, o diagnóstico é esse. Entendeu? Mas você tem, quanto mais base você tiver para poder questionar se está correto, né, ajuda muito. Sem dúvida nenhuma, principalmente para... Hoje, assim, isso é fantástico, né? Só não aprende medicina quem não quer, né, cara? A gente, na nossa época, poxa, tinha que ir para a biblioteca, tem que fazer xerox do New England, xerox do Lance. Agora, você puxa o artigo que quer, conversa com
O ChatGPT tem pós-diagnóstico, já te separa o artigo para você ler, só não aprende quem não quer. Né? Então, isso é um avanço tremendo, né? Mas se você tem base, entendeu? Agora, para quem não tem uma faculdade muito boa, né? Ele está num plantão, não sabe o que é aquilo, ele poder botar os sinais e sintomas e o ChatGPT ou a inteligência generativa fala, não, cara, isso aí não é pneumonia, isso é embolia pulmonar. De repente o cara nunca viu embolia pulmonar, então acho fantástico. Por exemplo, na faculdade eu fiz ambulatório de reumato, atendia junto com o PAP, que era o maior nome de lúpus do Brasil, atendia 20 lúpus por manhã ou por dia, entendeu? Eu fazia diagnóstico duplo até na rua, andando. Entendeu? Agora, um aluno que está na faculdade, que não tem um cara como o PAP, ele vai passar 300 lúpus na frente dele, ele não vai fazer diagnóstico. Agora, ele botando sintoma, o paciente tem artralgia, está com febre, insuficiência renal, ele sabe que ele tem uma facial. A bota ali vai falar, isso pode ser DEM, mas pode ser lúpus, entendeu? Então, ele vai estudar lúpus. Então, acho que isso é fantástico, que democratiza o conhecimento, né? Melhora a barra dos alunos, né? Eu acho que o risco aí, Romeu, com o ChatGPT, que é exatamente o contrário dessa medicina que você praticava, que eu aprendi com você, que é essa relacionada às pessoas. Então, com o surgimento, por exemplo, da teleradiologia, o médico radiologista se afastou muito, tanto do seu médico cliente como do paciente. Eu vou contar uma anedota aqui para vocês. Logo que eu cheguei na CDPI, eu tinha feito uma boa formação, tinha feito Universidade Federal do Paraná, que tem um super hospital escola, fiz residência lá, fiz mestrado, doutorado, tinha ficado um ano na USP, e depois fiquei um tempo fora. Aí você vê, quando eu te conheci, bate o olho, você vai ter que trazer esse moleque para trabalhar com a gente, né? Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, uma vez eu dei um laudo, não sei se vai lembrar disso, dei um laudo, eu lembro que era um laudo do meduloblastoma. Aí eu concluí, na conclusão, achados radiológicos sugeridos, lesão expansiva na fossa posterior, meduloblastoma. E lá na CDPI tinha a revisão do laudo. Então, outro colega pegava o laudo e revisava. De repente, vem meu laudo lá, riscado a conclusão. Eu falei assim, por que riscaram a conclusão? Eu falei, Aí, fui lá falar com você. Eu falei assim, riscaram a conclusão. Não, riscaram a conclusão no meu laudo. Por quê? Ele assim, porque você tem que ligar para o médico. Por que eu vou ligar para o médico? Você já está aqui o resultado. Não, você tem que ligar para o médico. Eu falei assim, mas eu não preciso ligar para o médico. Isso a faculdade não ensina, que era o relacionamento com o médico. Se você olhar hoje, os médicos radiologistas mais valorizados são os que têm a sua rede de relacionamento. Claro. Então, com a telemedicina hoje, eu posso morar em Portugal, fico lá, e daqui a pouco com o ChatGPT, mas quando a gente olha... Né, faz diferença total. Acho que isso, assim, o médico tem que olhar para o negócio também. Então, assim, o alinhamento da importância disso, porque para a CDPI era importante ter um bom laudo, mas tão quanto isso era o estabelecimento da relação com os nossos clientes, né? Então, acho que isso... Claro, porque isso aí você... aumenta a chance de você acertar o diagnóstico, você tendo esse relacionamento próximo. O seu cliente também, que é o médico. Você acelera o diagnóstico, o retorno para ele, para começar o tratamento antes. Entendeu? É igual a gente agora, recentemente, que você participou disso também, né? A gente poder, que uma escala muito grande, não tem como você fazer isso de forma para todo mundo, né? Para todas as marcas, né? Então, esses algoritmos que a gente criou na DASA, né? Que encontra algoritmos de NLP, de Deep Learning, você poder passar a noite, né, para 40 tipos de doença, você vê que um paciente foi dado um laudo BIRADS 4, tem chance de ser câncer de mama. Você não pode esperar essa mulher vir buscar o exame daqui a 5 dias, para marcar a biópsia daqui a 15, para pegar o resultado daqui a 1 mês, entendeu? Então, isso é bacana que em escala, você sabe disso, você participou disso, da criação disso. A gente separa esse laudo e de manhã, o colega, antes de começar a dar os novos laudos, ele tem que ligar para o colega, né? A gente ligar para o colega e falar, estou com um paciente teu aqui que é um BIRADS 4, quer que a gente faça a biópsia. Quando o médico concorda, o paciente entra nesse cuidado coordenado, a gente encurta de 2 meses um início de tratamento de câncer de mama para 10, 15 dias. Isso é espetacular, né? Então, a ferramenta aí, o AI e tal, nesse caso, ajuda também a trazer eficiência, né? Legal. Romeu,
Eu tinha um roteiro aqui de conversa, mas eu vou mudar completamente, porque... Já descarrilhei, né? Porque você trouxe uns temas aqui muito importantes. Eu notei 4 coisas aqui pra gente conversar. E a primeira, você falou sobre coragem, né? Você sabe que eu tenho conversado com muito médico, e você sabe que um dos maiores medos dos médicos para fazer uma transição de carreira, qualquer que seja, dentro da medicina, seja empreender, seja uma posição de gestão, eles me falam assim, Emerson, eu tenho muito medo de perder o respeito dos colegas por mim, porque eu vou virar um executivo. Eu falei assim, não, você não vai perder o respeito. E aí eu dou uma série de exemplos de médicos que tiveram coragem de perder o respeito. Mas como é que era isso para você? Porque eu sei que para você o teu DNA era um DNA de bom médico. Você sabe da importância da sua reputação de bom médico. E de repente você começa a virar um cara de negócio. Você fundou algumas das maiores clínicas de imagem do Brasil, junto com o Fernando, a maior empresa de telemedicina da América Latina. Como é que é essa palavra coragem para você? Assim, de onde é que vem isso? Não diria se é coragem, não. Acho que é uma transição, né? Ninguém deixa de ser médico, tira o jaleco. Foi comigo, foi com você, foi com o Guilherme da Conex, você vai também bater um papo com ele, né? Você começa. Aí, eu tô ajudando aqui na gestão, tô gostando. Aí você acha que falta a base fazer MBA. Eu não fiz, mas você fez, entendeu? Eu, graças a Deus, eu acabei tendo MBA na prática, né? Ser sócio do fundador da Multiplan, do Zé Isaac Pérez, poder conversar com ele, com os executivos dele, depois ser sócio do Edson Bueno. Pô, aquilo era um MBA, pô, é inspiracional, entendeu? Então, mas aí é uma transição. Você começa a dar menos laudo, começa a participar da gestão, ou até mesmo empreender. E aí quando você vê... você está mais motivado a ser executivo ou está tocando um negócio que você fundou, aí você vai diminuindo. Eu parei de dar laudo, ou revisar laudo, só quando eu vim para São Paulo, que eu virei presidente no Conselho da DASA. Mas aí, então, acho que 20% do meu tempo, eu via exame, estudava, via congresso, tá entendendo? E eu não dava mais laudo, eu revisava laudo, principalmente dos médicos jovens. Porque aí você poder revisar como é que ele vai botar a conclusão, a sugestão, se ele ligou para o colega. Olho, né? Você lapidar, né? Porque aí você pega o garoto brilhante, é o melhor aluno do fundão, foi para Boston e tal, mas volta, ele não tem esses skills, né? Soft skills que a gente desenvolve, né? Então eu fazia isso. E aí no final, quando você vai, poxa, agora não faz mais sentido eu ser médico porque eu não estou conseguindo mais tempo para estudar. Como é que é? Eu vejo assim, poxa, você veio e ficou neurologista melhor que eu. Aí depois vem o Celcinho, que é brilhante, dos melhores neurologistas do país, ficou melhor do que eu e do que você. Tá na hora da gente... Entendeu? Então acho que não vejo como coragem, não. Acho que o cara que toma coragem e fala assim, pô, vou deixar... Eu sou um puta médico, mas você é empreendedor, eu acho que é um erro. Entendeu? Você tem que... A oportunidade aparece. Fazendo, né? Às vezes te chamam, pô, você é um puta médico, cara, vamos empreender comigo aqui. Você vai, bota um dinheirinho, você vai dar esse lado médico de uma health tech, que é importante pra caramba. E aí o negócio vai crescendo, pô, sabe, com o próprio Guilherme. O Guilherme entrou, ele era o coordenador médico da Conex. Aí ele trazia os médicos do fundão para dar plantão na telemedicina e tal. Aí ele foi crescendo, começou a conviver com a gente, começou a conviver com o conselho, que aí depois ficou um conselho só com gente espetacular. Você pega o diretor da DA, da Goldman Sachs, da IGA, só fera. Aí você vai aprendendo, fica ali. Entendeu? Na hora que você vê, você tá no meio de tubarão, no bom sentido, você acaba virando tubarão. Tubarão, digo de bom gestor, bom executivo, bom empreendedor. Entendeu? Então, acho que é mais nessa linha, né? Não sei se... Eu acho o seguinte, se você é um bom médico, e a carreira que você segue, você traz os teus conceitos de boa medicina, nunca você vai ser questionado pelos colegas, né? Eu lembro que, para mim também foi difícil essa transição. E eu olhava e falei assim, putz... se liderar os médicos do Brasil, como se liderou. Se não tivesse um currículo e as pessoas gostassem, esquece. E eu pensava assim, eu falei assim, eu quero... Se um dia eu deixar essa posição... Eu quero poder encontrar meus colegas e olhar no olho e não ter que atravessar a rua. Então, buscando a boa medicina, Claro que às vezes tem conversas duras, né? Liderar não é assim. Eu me adapto fácil, sabia, cara? Se eu tivesse que, por algum motivo, voltar a ser radiologista,
Cara, eu voltaria com muito prazer. Claro que eu não ia começar da logo da manhã. Eu ia tirar 3 meses, 6 meses, iria para Boston, lá pro Mestiano, com os amigos lá, ia ficar estudando, deu feito um maluco, ia voltar dando laudo igual o Celcinho, cara, entendeu? Mas ia ser feliz de novo, entendeu? Então, eu me adapto fácil, entendeu? Se você tá fazendo bem, trazendo bem, e o retorno financeiro é consequência, pô, pra mim, cara, entendeu? Bom, falei do primeiro ponto da coragem, do segundo aqui, eu coloquei pessoas, né? Eu lembro que quando eu conheci a CDP, acho que eu tinha ido uma vez na minha vida ao Rio. Tinha medo, né? Minha mãe, quando eu falei que ia pro Rio, ficou louca. Calma, o Rio melhorou. Depois melhorou. Eu peguei a melhor fase do Rio, porque eu mudei pro Rio em 2007. De 2007 até 2015, quando eu mudei para São Paulo, eu acho que foi uma das fases mais bacanas do Rio, né? Eu falo que eu pegava linha amarela, linha vermelha todo dia quase. E graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de violência, nem eu nem minha família. Mas você falou de pessoas e eu lembro que uma coisa que me impressionou quando eu cheguei na CDP, eu olhava assim, era uma galera jovem, sangue no olho, bem preparada. E assim, a pegada daquela galera era muito forte, assim. Você montar time é difícil. Você liderar médico é mais difícil ainda, e isso tecnicamente provado, porque gestão de liderança, gestão de pessoas, quando as pessoas são super especialistas, é diferente o skill. Então não é na pancada, não é na força, é no jeito, é na conversa, no convencimento. Essa questão de pessoas, meu, que eu sei que você é louco por isso, como é que você vê pessoas na sua trajetória, o impacto disso? Mas eu gosto de gente e, assim, para trabalhar eu sou exigente, você sabe disso, né? E a gente sempre dá oportunidade, você traz as pessoas boas, do bem. Eu não consigo trabalhar, muito menos ser sócio, que é uma pessoa que eu não tenho admiração pelo caráter, entendeu? Pode ser brilhante. Pode ser brilhante, ficou milionário na saúde e tal, mas, sabe, eu não seria sócio, entendeu? Então, pessoas do bem, aí você treinar, né? Você vai lembrar, as pessoas faziam um R4, R5, a gente virava um staff, a gente meio que cobrava, vem cá, você tem que ir pra fora. Você vai ficar 1 ano, 6 meses, fica 1 mês, mas você tem que passar pelo menos 1 mês. E as pessoas vão voltar, se não ficar com a gente, não tem problema. A gente está deixando um benefício pro Rio, pro Brasil. Se o cara foi trabalhar na concorrência, não tem problema nenhum. E outra coisa é você dar carinho, né? Eu sempre falo da carinho, você está sempre disposto a ouvir. Minha porta lá na CDP ficava sempre aberta, eu recebia gente. Agora, você não pode ficar também 1 hora com a pessoa, meia hora, tem que ser pragmático, né? Dar carinho, ouve e tal, mas tem hora, senão também o teu dia passa e você não faz nada, né? Então até hoje eu faço isso, né? Seja com os colegas nossos da DASA, seja com o pessoal do comercial, seja com o pessoal da genética, entendeu? Você sabe, pô, eu recebo lá em casa, faz 3 café da manhã todo dia, entendeu? Mas aí tem hora para acabar, né? Aquele café da manhã, é 45 minutos para dar tempo de trocar e entrar entendeu? Mas ouvir, cara. As pessoas estão angustiadas. E aí você vê que a pessoa está muito angustiada, você tem que dar urgência aquilo. Não vai marcar para daqui a 15 dias, entendeu? Não, vem cá, passa aqui. Então, eu acho que isso aí, você acaba meio que criando um grupo de amigos, né? E com os mesmos princípios e que aí fica mais fácil de você crescer, né? Eu acho que você aprendeu isso também um pouco com o outro tubarãozão lá, né? O Edson, lembra que você... Com certeza, com certeza. E eu lembro assim, você vai lembrar também o modelo nosso lá no Rio, a gente abriu uma clínica nova, o que a gente Sociedade. fazia? As pessoas que iam tocar a clínica lá em Niterói, por exemplo, né? Ia ganhar um percentual da receita da clínica. Percentual de 0 é 0, né? Agora, quando aquilo tá bombando, o cara é meio que dono do negócio, né? E aí, ele... olha como dono, ele vai ver a pontualidade, como a menina atendeu, se a máquina está funcionando bem, entendeu? Ele vai ficar preocupado, porque ele é dono, então você acaba criando uma cultura de dono. Aí chega ali, ele vai ver que está todo mundo de jaleco, de crachá, como foi o atendimento. Então você consegue, isso também a Cláudia Com, por exemplo, que é diretora do Alta, né? A gente replicar os Altas com um padrão de atendimento de qualidade é difícil, né? Uma coisa é você tocar um alto, 2 altos, outra coisa é você tocar 20 altas, né? Com o mesmo padrão. Isso a Cláudia também criou, essa cultura de bom atendimento. Tem que ser um pouco neurótico, né? Para poder fazer uma coisa funcionar bem, né? Entendeu?
E criar cultura, né? Não, metódico, né? Eu lembro, às vezes eu vou ao Rio e eu encontro... Eu já fui fazer exame pouco tempo atrás na CDP. Você encontra as pessoas, você vê, a cultura tá lá ainda, né? Fica. Você para destruir leva tempo. E se você, né, quem tá assistindo a gente, olha que coisa engraçada. Mas às vezes me chateia. Eu vou lá, vejo o cara que tá sem jaleco, eu fico maluco, cara. Entendeu? São coisas pequenas, cara, mas você botou um jaleco, você tá, sabe, com uma postura, até maneira de falar, de atender, sabe, ter um crachá pra saber com quem você tá falando. Coisa no Oeste é muito disso, né? Então, acho que faz a diferença, né? Mas olhem quem tá assistindo a gente, olha que coisa interessante. Teoricamente, um dono de uma clínica de radiologia, ele contrataria radiologistas para darem laudos de imagem, né? É o que a gente é treinado para. Não era o que o Romeu fazia. Eu lembro que assim, o laudo ele é a base da conversa, mas quando você tem a pessoa que está com você olhando também como é que está o atendimento do técnico da ressonância, como é que está o atendimento da recepção, da enfermeira que está posicionando, você está o quê? Você está com um time alinhado com o negócio e não necessariamente só com a parte médica do laudo, que obviamente isso é a condição para começar, né? O terceiro ponto que eu anotei aqui, Romeu, é a tua, né, a gente sempre falou na DASA que a gente jamais ia ter um problema de qualidade com você no conselho, sempre pegando no nosso pé, porque a vida executiva numa empresa grande, ela é pesada, ela tem cobrança, a saúde passa por um desafio do ponto de vista financeiro muito grande, sistêmico, então a pressão pelo resultado, a pressão... E de repente você tem alguém que levanta a mão e sabe qual que é o limite da onde que a gente pode ir sobre qualidade. Isso sempre você foi doente por isso, né? A boa medicina, né? Que esse é um bom ponto, né? Como já foi dito aqui, né? De quando veio para a DASA cresceu muito rápido, os ativos fantásticos, mas tinha uma pressão do mercado, né? Os controladores eram os fundos. Nada contra, né? O que a gente aprendeu com esse pessoal, né? Vários amigos que são brilhantes, mas é que eu falo, a DASA precisava de investimento em longo prazo, né? Você criar uma cultura, né? Então era muito heterogêneo, então assim, a gente tinha um medo de não ter tempo para fazer isso, né? Eu lembro quando a gente criou o primeiro Alta, os fundos, né, ativistas, os fundos que controlavam, falavam, meu, cara, botou 15, 20 milhões lá e continua. Quando é que vai atingir o break-even? Cara, é uma marca nova. Médicos bons, mas que estão vindo, não tem credenciamento, ninguém conhece. Então, na saúde, acho que o ciclo de venda é mais longo, o ramp-up é mais longo e você tem que ter paciência, tá entendendo? Se mostrar que tá, sabe, o crescimento lento, mas consistente, depois também ninguém tira. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, e depois ficou mais fácil quando o Edson comprou o controle, né? Que o Edson mesmo falava, meu, cara, vai ser difícil, vocês não vão a lugar nenhum. Você pensando na melhor ressonância, o melhor médico, longo prazo, trabalho, e os fundos, mais no curto prazo, também não está errado. Porque você fala assim, qual é a definição de curto prazo e longo prazo para você fazer um investimento? Depende do que você está investindo. Assim, para você entrar um fundo, eu olhava lá atrás, um fundo, acho que foi a Advent, entrou no Fleury. Fleury é uma empresa de 100 anos de cultura, de qualidade. Então, você ficar 5 anos no Fleury é muito para um fundo ficar. Entendeu? Ele é muito, porque 3 anos é muito. Porque ele vai trazer esse cara sempre traz uns insights muito bons, a gente aprende pra caramba. Agora, o Advent ficar 3 anos na DASA não é nada. Né? Você tinha que fazer a curva, a rampa. Tinha que ter uma cultura de qualidade, você vai lembrar, poder trazer bons aparelhos, reformar as unidades, treinar na escola de ultrassom de ressonância. Então isso é muito relativo, né? Investimento de curto e longo prazo, né? Depende até onde você está investindo. Entendeu? Então nós conseguimos, né? Foi bom porque o Edson deu essa segurança para a gente continuar perseverando em qualidade, perseverando no longo prazo. E o retorno veio, né? Na DASA Diagnóstico, entendeu? E é o que a gente estava fazendo no hospital, né? Você aceitou o desafio também. Ia levar um tempo para poder... Você trouxe executivos maravilhosos, diretores, que é difícil, né? Tem uma carência grande de bons executivos na saúde, principalmente bons executivos e bons médicos, né?
essas duas coisas, então é mais difícil ainda. E não tem a menor dúvida que o caminho era esse, né? Dá tempo, né? Só Dá que tempo ao tempo, né? a gente voltou para a bolsa, aí de novo o mercado ficou ruim, principalmente para a saúde. E aí, então, todo setor, né? Se a gente tivesse feito isso tudo fora do mercado, seria mais fácil. Depois viria mais tarde no mercado, eu acho que a gente errou no time, olhando agora retroativamente. Até comentando isso, eu não comentei com ninguém, estou comentando que sou muito transparente, você sabe, né? Eu acho que teria também feito igual nós fizemos no diagnóstico. Leva tempo, cara. Leva tempo. Ô, Romeu, eu acho que uma das... eu falo que você tocar negócio em saúde é diferente de você tocar negócio em outros setores. Por quê? Como você falou, tem essa questão, você tem os médicos, você tem os pacientes e você tem as operadoras, que são teus clientes, os três. E se você atender um e não atender o outro, você vai se dar mal. Segundo, não tem como liderar em saúde sem ter propósito. Eu não consigo ver bons líderes em saúde que não têm uma visão, um propósito de realmente fazer algo diferente. Tem a questão que se você errar na sua tomada de decisão, você pode ter consequências graves na saúde das pessoas, né? Estou para publicar isso, mas aquele caso no Rio de Janeiro, né, dos transplantados de HIV, triste, né? Por não ter feito controle de qualidade. Então, basicamente, você reduz custo, passa menos controle de qualidade, está aí a consequência. Então, o erro na saúde é muito bizarro. Mas nessa ponta do triângulo dos clientes, como é que se vê isso? Como é que... Porque o Alto é um exemplo disso, né? Porque o Alto, ele atende o médico, ele atende o paciente e ele atende a operadora. Como é que é isso para você na saúde? Como é que você vê essa mudança que está acontecendo? Porque isso é uma complexidade para o gestor, né? Você tem razão, né? Saúde é complexo, né? A gente, assim, começa... No caso, a gente que vive mas é o colega que pede para nos procurar, né? Na radiologia. Na radiologia. Então, acho que o primeiro cliente é o médico, né? Depois é o paciente. Ele tem que ser bem atendido, aí ele olha muito como foi o atendimento, entendendo? Senão ele fala, poxa, aquele médico é muito bom, eu não volto lá, aquela clínica lá é uma bagunça. E terceira, operadora. Para operadora, você tem que mostrar qualidade, resolutividade, eficiência. Não é que adianta eu fazer uma ressonância de um laudo ruim que o médico fala, repete, porque eu não confio nesse exame, entendeu? E você vai mostrando também que você é transparente, você é correto, você não faz exame desnecessário, você não estimula o exame, tá vendo? Então o cara começa a falar, não, esse cara é um bom parceiro, ele é bom de qualidade, ele não faz o que é necessário, pelo contrário. Eu diversas vezes, quando estava dando laudo, eu via assim, 4, 5, 6 pedidos de exame, eu ligava pro colega e ligava pro operador, como é que vocês autorizaram esse exame aqui? Ou então o colega pediu um exame que não tinha indicação, eu falo, olha, com jeitinho, não é esse exame, não é uma ressonância, tá querendo ver cálculo renal, não é, uma tomografia, então, porque nós temos a melhor saúde do mundo, não é? A saúde suplementar no Brasil, o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil. E se a gente tivesse a preocupação, né, cara, de fazer bem feito, com eficiência, evitando desperdício, evitando fraude, a gente corre o risco de ficar insustentável, né? Então, eu acho que tem que ter essa cultura também, entendeu? De fazer o que é correto, pertinente, com qualidade, entendeu? E aí o retorno financeiro vem para o médico, vem para o hospital, tá entendendo? E aí você vai criando um ecossistema do bem, né? E as pessoas acabam... Isso é legal, a gente vê, a gente tem um bom orçamento com os colegas, né? Que nos prestigiam, a gente tem um bom orçamento com as operadoras, que sabem que a gente faz a melhor medicina e sem fraude, entendeu? Sem querer lesar o plano de saúde e o próprio paciente, que você faz uma coisa que não é pertinente, você está trazendo um malefício para o paciente, né? Então, hoje a gente vê que, a gente lê os artigos nos Estados Unidos, que os Estados Unidos gasta 18, 19% do PIB, estão falando de 4 trilhões de dólares, é mais que o dobro do PIB do Brasil. E quando você vai ver, assim, em termos de o que se gasta versus qualidade de saúde do americano e longevidade, ele perde para 10 países da OCDE fácil. Então, ele gastando, enquanto os países da OCDE, os europeus gastam entre, sei lá, 9 e 11, o outro gastando 18, não tem a melhor medicina, não tem a melhor saúde, não tem melhor controle de doenças crônicas. Então, e aí você vai ver, os artigos, 25% disso cai em waste, desperdício, inapropriado, fraude, né? E a gente
a gente copia um pouco as coisas boas e ruins dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar muito atento aí pra gente poder preservar, entendeu, cara, a saúde suplementar saudável, que é espetacular, entendeu? E acho que tem uma coisa que só tem no Brasil, que é esse foco tão grande no cliente e paciente do ponto de vista de serviço, né? O brasileiro gosta de serviço. Você né? tem seu médico, cara. Você pode ser nos Estados Unidos, você mora na Vox, você é bilionário, você não tem um médico pra você ligar. Exato. Esquece. Exato. Entendeu? Aqui não, que você liga, pô, eu tô passando mal, vou pro hospital, o médico já liga pro hospital pra te receber, ou ele vai lá. Espetacular. Ô, Romeu, você sabe que uma vez, não sei se eu já te contei isso, que eu acho que uma pessoa que foi muito importante pra gente também pra ensinar essa parte de serviço foi o Edson, né? Que o Edson era doente com essa coisa do serviço, né? Eu tava de plantão uma vez no CDPI e ele veio lá um sábado trazer alguém pra fazer um exame. E aí ele viu as enfermeiras com um sapato de salto que fazia barulho. Aí ele começou, aí ele me chamou, vem cá. É bem dele mesmo. Aí ele assim, dá pra você ir caminhando até lá no fundo e voltava, tlec. Aí voltava, tlec. Ele falou assim, dá pra ter mais, quantas enfermeiras tem aqui? Sei lá, tem 8. Dá pra, vocês imaginam então esse barulho vezes 8, imagina num hospital. Ele falou assim, vocês são brilhantes pra encantar os médicos, mas vocês têm muito que aprender ainda pra encantar o paciente também. É um detalhe. Que era um detalhe que, né, na nossa cabeça de médico. Né? E eu vejo que isso é uma super evolução, porque eu vejo hoje, quando você olha esse conceito, o Alta é uma marca que consegue encantar dos dois lados. Ela encanta o paciente e encanta o médico. Né? Então, e não é fácil isso. Não é fácil. Não é fácil isso, porque você sabe, Romeu, que uma vez a gente recebeu aqui no Brasil o pessoal da Quest. O maior laboratório do mundo. Né? E aí eu desci com eles a Avenida Brasil, aí tinha ali Fleury, Einstein, Alta, Sirius, CDB. Aí eu dobrei e comecei a subir a República do Líbano. E aí tinha Einstein, Alta, Fleury. Aí o moço falou assim, vem cá, você tá dando volta na mesma quadra? Eu falei, não. Ele assim, esse mercado é muito difícil para vocês. Ele falou, esses caras têm qualidade boa? Eu falei, todos têm qualidade boa. Então, que bom. Que bom, né? Desde que tenha sustentabilidade, né? Desde que tenha sustentabilidade. Romeu, tem um quarto ponto aqui, porque eu acho que isso aqui, né, são conceitos que qualquer pessoa que está tocando a sua clínica, o seu negócio lá, a sua clínica médica, a sua clínica cirúrgica, né? A gente falou sobre coragem de empreender, de fazer, de tomar risco, de buscar, a importância de pessoas, a importância de boa medicina, de qualidade. Mas tem um ponto que também eu lembro, e você tocou um pouco nisso, que era essa questão do desenvolvimento das pessoas, né? Então, tipo assim, eu lembro que as pessoas entravam muito jovens, né? E iam se desenvolvendo. E não era um desenvolvimento técnico só, mas era esse desenvolvimento de cultura, né? De como que a gente se comporta aqui. Qual que é o impacto disso para você, seja nos negócios que você já tocou, seja agora, por exemplo, no Agora Consulta? Você ainda entende isso como uma grande alavanca para o negócio? Fundamental. Na Conexa, né, que eu acompanho, estou como presidente do conselho e faço parte do comitê médico, né, a gente procura falar sempre, além das reuniões, entendeu? Agora mesmo eu estava almoçando com um médico de uma grande corretora, não vou falar qual, e ele se queixando de um ponto com acompanhamento de doentes crônicos, já está aqui. Eu vou acabando aqui, vou ligar pro CEO e pro diretor médico, entendeu? Que são detalhes, cara, que a gente está aberto para ouvir, entendeu? E corrigir, né? Então, o ativo mais importante de qualquer negócio que você vai empreender são pessoas. Entendeu? Aí você pega as pessoas, é tão bom você pegar umas pessoas novas que estão a fim de crescer, que têm capacidade, e você ir, entendeu, passando a experiência, espetacular. Entendeu? Então, e aí a pessoa não sai. Entendeu? É claro que tem que ter o reconhecimento financeiro, né? Ainda mais falando de startup, então os salários também não são altos, mas você tem que ter incentivo de curto prazo, um bônus, e tem que ter stock option, entendeu? E depois o cara fica ali 5 anos, 10 anos, vai sair com um bom pacote, entendeu? Mas você não perde
para sair para, sabe, poucas pessoas a gente perdeu, né? Quando a gente fala de médico, entendeu? Seja na DASA, seja na Conexa, e mesmo o gestor também, né? Às vezes, momentos difíceis, se a pessoa está olhando no longo prazo e vê que estou num lugar que o propósito é igual ao meu, né? Você se identifica com as lideranças, você está crescendo, tá entendendo? E você continua crescendo, cara, vamos lá pro RIMS. Quando a Conexa começou, levei nos 3 primeiros anos o Guilherme e o Fernando e mais 2, 3 pessoas pro RIMS todo ano. Você lembra quando a gente veio, o Pedro veio ser CEO, nós fomos para Califórnia 4, 5 anos seguidos, quando começar a fazer transformação digital. Vou fazer transformação digital, não adianta, não pode ser top-down. Agora vai ser, entendeu? Cultura, né? Cultura. Então a gente foi para Califórnia, lembra? A gente ia todo ano praticamente, que aí você começa, visita Stanford, fala com startup, vai naquele Singularity, entendeu? Então, mas aí você leva as pessoas junto, né? Todo mundo volta alinhado com esse propósito, né? Então, eu acho que você tem que, sabe, tá sempre motivando, treinando, fazendo que as pessoas cresçam e que o retorno financeiro venha como consequência, né? Ô, Romeu, a gente viu uma transformação muito grande no mercado de saúde, né? Nos últimos anos, as consolidações acontecendo em diagnóstico, em hospitais. A gente teve um ciclo muito forte das health techs, fora do Brasil e no Brasil. De repente, a gente passa por um período mais duro, a pandemia foi um período duro. O mercado, a economia como um todo global sentiu, né? Então, a gente olha a quantidade de dinheiro disponível para os investimentos caiu. Agora parece que está dando uma respirada, né? A gente começa a voltar a falar em empreendedorismo nas health techs no Brasil. Você, eu não vou perguntar se você é otimista, porque eu sei que você é extremamente otimista, assim, mas como é que esse teu otimismo que você tem para o futuro da saúde, na sua visão, ele está pautado em quê? Está nas health techs, está no desenvolvimento dos líderes, está na qualidade do médico? Onde é que você vê esse futuro? Emerson, um bom ponto, né? São ciclos, né? De euforia, né? E de menos euforia, e às vezes até de depressão, de pânico, né? Então a gente viveu um ciclo muito virtuoso, né? 4, 5 anos atrás. E aí as empresas... A gente já viu isso lá atrás também, né? Quer dizer, realmente a coisa se repete, né? A bolsa estava com boa oportunidade, muito investidor externo, os ativos com a precificação lá em cima, com o valuation lá em cima, múltiplos altos. Então, todo mundo aproveitou. Você tinha pouquíssimas empresas na saúde na bolsa de capital aberto. Esse aí, em 2 anos, viram várias, né? O mundo mudou, né, de 3 anos para cá. O mundo mudou, você vê inflação no mundo inteiro e no Brasil principalmente. Então as pessoas correram para renda fixa, né? Então por que eu vou botar dinheiro em bolsa e vou até mesmo em venture capital? Eu estou ali tranquilo, rendendo 12% ao ano, 6% ao ano em dólar nos Estados Unidos, ficar aqui quietinho. Então secou. E junto com isso, teve um fator muito que também prejudicou, se eu posso falar assim, a saúde, né? Na indústria, o setor de saúde como um todo, foram as dificuldades que as operadoras passaram depois da pandemia, né? Nos últimos 3 anos, prejuízo operacional, sendo que em 2023, então, foi gigantesco, 22 também. Então, você vê de um lado, né, o mercado... assim, não vendo saúde com bons olhos, a bolsa, né, de um modo geral, as pessoas não querem investir. Associado, né, a essa dificuldade das operadoras, que elas estando com uma dificuldade também, fechando com prejuízo operacional, o que acontece? Você não tem reajuste. O teu ciclo de receita se alonga. Você, em vez de receber em 80 dias, você passa a receber em 120. Desse para todo mundo. Então, aí fica ruim também para quem... Então, assim, tempestade perfeita, né? Aí todas as empresas listadas apanharam, né? Umas mais, outras menos, né?
Agora, você fala que eu sou otimista, eu sou. A gente vê já uma melhora, né? As operadoras conseguiram. Que vem muita coisa junto também, né? Muita fraude, incorporação tecnológica, incorporação de fármacos, muito desperdício, né? As terapias com números de sessões ilimitadas. Então, isso tudo foi assim. Agora as coisas estão ajustando, já estão começando a dar resultado, estão dando lucro, já começa a ver com um cenário melhor para todo mundo, né? Isso acaba, quando está ruim para empresas abertas, também contamina o mercado de private equity, né? Os ativos também, quem estava comprando, as empresas grandes comprando, acabou. Então, a M&A também parou e também deu uma ajustada, né? Porque você vê, comprando em 2022, 2021, sei lá, 10, 12, 15 vezes multi-EBITDA, entendeu? Também não é 3, 4, né? O pêndulo balançou. O pêndulo foi muito lado. Então, vai se ajustar, tá entendendo? E aí acabou também, a gente vê que 2022 também, até mesmo 2023, né? Meio que virou um modismo, né? Investir em venture capital, né? Em startups. E a startup está sendo avaliada a múltiplo de receita. Teve uma startup que fecha queimando caixa, sei lá, 2, 3, 4 milhões por mês e com valuation 10 vezes receita, que também, ao meu ver, não faz sentido. Né? Então, isso tudo também está sendo ajustado, né? Então, várias startups que fizeram captação há 2, 3 anos atrás, agora, para captar, cara, tem que fazer um ajuste, entendeu? Menos do que valia 2 anos atrás, um downgrade aí em termos de valuation. Porque também não... Então, as coisas se ajustam, né? O pêndulo foi muito para um lado, foi muito para o outro agora. Eu acho que está se ajustando, seja na bolsa, seja no mercado de private equity, seja no mercado de venture capital, da forma como eu vejo. Lutando por um pouco mais de equilíbrio aí nessa... Não é nem lá nem cá. Lá nem cá. Né? Mas é muito bom você ver que o brasileiro é empreendedor, né? E tem muita gente boa, né? A gente teve oportunidade... É por isso que eu gosto de estar com gente nova, está sempre aprendendo, né, cara? Senão... Aí, essa oportunidade de a gente ter montado um fundo de venture capital para investir só em health techs, espetacular, cara. Nesses últimos, sei lá, 2, 3 anos, é um fundo só para investir em health tech com amigos da saúde, amigos, investidores, pessoas, né? E nós olhamos, o fundo olhou, cara, no Brasil deve ter umas 1.200 health techs, né? Nós olhamos, cara, mais de 700 no nosso fundo. Eu olhei umas 80. O que eu aprendi... Você não tem noção. Pessoas brilhantes, cara, que fizeram Poli, que fizeram Stanford, que fizeram a Escola Paulista de Medicina, fizeram a USP, entendeu? E com ideias fantásticas. Você vê que tem muita ineficiência na saúde, então tem muita oportunidade para você investir, seja em telemedicina, seja em inteligência artificial, seja em IoT, seja em até mesmo... tornar o processo digital de marcação de cirurgia. Então, tem várias... Agora, é difícil, né? Você tem, às vezes, um projeto maravilhoso, mas você crescer, ter receita, por melhor que seja, você tem que ter relacionamento, você tem que mostrar que está trazendo eficiência, senão é mais um custo. O cara está apertado, né? Está cortando tudo no hospital. Ele vai colocar mais um custo ali de R$5.000 por mês ou 10 mil, tá entendendo? Então, você tem que mostrar que não, vale a pena. O ROIC é bom. O retorno realmente, deu. Mesmo esse cara, tudo bem, o retorno vai tornar a jornada do paciente mais fluida, entendendo? Na hora, por exemplo, de marcar uma cirurgia, na hora até mesmo de, dentro do centro cirúrgico, trazer eficiência para saber qual a qualidade e eficácia da cirurgia, entendeu? Então, isso tudo é muito bom ver que tem muita gente boa no Brasil criando coisa diferenciada, entendeu? Igual a gente vê lá fora. Você está orgulho de ver. E você tocou num ponto que é um conceito que eu tenho de inovação, assim, não é inovar por inovar, né? Mas uma inovação que tenha impacto real para o paciente, né? Que realmente gere valor para a saúde. E a história é essa, né? Cada 10 startups, cara, sei lá, acho que 2, 1.5 vão virar um caso exitoso. É duro. E você tem que ter uma resiliência, uma perseverança, cara, porque mesmo você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas leva tempo para as pessoas entenderem que vai trazer benefício, leva tempo para você vai vender um negócio para um incumbente. O incumbente sempre acha que ele faz também, entendeu? A gente vai, não, cara, eu tenho aqui minha turma de TI, de data, de analista, pô, eu não preciso disso.
mentira, cara, entendeu? Se às vezes é muito... Não é mentira, exagerei, mas pô, pega um que tá pronto, cara, entendendo? Você pega roda, né? Pô, o cara tem lá um garoto fera com mais meia dúzia, moleque fera, tudo de dados e analítica, tá pronto. Pra que você vai botar 50 caras na tua empresa fazendo negócio? E a gente sabe que empresa grande, aí você faz, aí tem que mostrar pra área de produto, tem que mostrar pra área médica, tem que mostrar pro jurídico. Pô, tanto... Esse é o problema do incumbente, né? Então, às vezes é melhor não, cara, não vou fazer não. Traz isso aí, já tá pronto. E acelera. Acelera. Ô, Romeu, você estava falando em pessoas, né? Em pessoas boas, ter pessoas boas. É fácil achar um monte de guru de gestão falando em time, pessoas, mas montar o time e cuidar dessas pessoas é um desafio, né? Você sabe que eu lembrei quando você estava falando, antes de a gente trabalhar junto, quando você me convidou, eu tinha um mentor, ele falou assim para mim, falou, Emerson, não vai não, cara, porque o Romeu é um cara brilhante, você é um cara brilhante, só que você é pato novo e ele não vai deixar isso crescer. Então, ele vai botar uma pedra em cima de você, você vai se frustrar, você vai acabar indo embora, né? E eu não, assim, ele era uma pessoa importante para mim, mas eu não senti isso, né? E depois eu falei para ele, falei assim, não só não me botou uma pedra, como botou um foguete aqui nas minhas costas que a gente tá... E eu levei isso para a vida, assim, porque se você consegue trazer pessoas, não tem como ser bom em tudo. Você é bom num negócio, no outro você não é. Se você se cercar de pessoas brilhantes, de preferência mais brilhantes que você, e você orquestrar isso, é isso que é ser líder, né? Não é nada diferente. Aí as coisas acontecem, as pessoas fazem, né? E o meu mentor está em situação bem mais difícil que a sua, provavelmente por não se cercar de pessoas brilhantes. Acadêmico, né? Então, parabéns aí, porque eu sei que você... E você sabe, Romeu, que as pessoas... Eu tenho um conceito, para mim é muito importante em gestão, liderança. Uma palavra que talvez é um pouco misunderstanding, mas que é autoconhecimento. Que o autoconhecimento é maturidade. Você tem a maturidade, você tem a segurança de quem você é, o que você quer ser, o que você quer fazer. Né? Então, eu acho que isso falta, às vezes, um pouco. Né? E lembrando em segurança e maturidade, tem uma coisa que a gente não falou aqui, que eu já falei em vários episódios, mas que você tem que falar pra gente sobre isso, que é uma frase do seu pai, do Dr. José Domingues, que era que médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento, né? Sem arrogância. Não tinha arrogância na frase, né? Não. Mas fala pra gente sobre isso, Romeu. Que ele falava assim, tá fazendo medicina, então tem que ser bom médico, entendeu? Porque senão você vai voltar pra cá, se você não for médico, você não vai ser bom, vai ser respeitado pelos colegas. Então, no fundo, né, a gente admira, né? E respeita, assim, no bom sentido, respeita, não sei se nem esse tema é respeitar, mas fica mais fácil você... se espelha, né? E fica mais fácil você liderar se você é admirado por isso. Entendeu? Então, eu a vida inteira continuei estudando e dando aula, indo para fora, para poder trazer coisas novas, né? Porque se você não inova, você morre. A empresa que não é inovadora, entendeu? E a gente não só gostava de inovar, você vai lembrar disso, mas também ser o pioneiro, né? E a diferença do pioneiro e inovador, o pioneiro é o inovador que cacareja, né? Então a gente trazia a primeira ressonância 3T, a primeiro PET-CT, e tinha que cacarejar, dar aula, vir aqui para JPR e tal. Então, e aí você com isso, você continua fica mais fácil, né, de você montar um time, uma equipe, né? E eu sempre admirei as pessoas que são melhores que eu e que alguma coisa eu estou aprendendo, né? Então, você acaba sendo do convívio que você está, né? E sabe como é que me toca essa coisa do médico respeitar médico pela hierarquia do conhecimento? Que assim, é legal que eu já fiz isso algumas vezes e vários colegas mais novos repetem. Sabe por quê também, eu acho? Acho que isso é legal, cara, entendeu? Que
Você pode ter uma cidadezinha pequena. Você chega lá, cara, sabendo medicina, fazendo a medicina bem feita, os outros colegas vão te admirar. Mesmo se você é mais novo. E eu acho que entre bons médicos, por exemplo, você tem um médico que é o líder, como você foi, hoje, um dos líderes dentro do conselho da DASA, se você sabe que o seu líder é um cara que é bom médico, que tem conhecimento, ele vai ser empático a quem você é. Então ele nunca vai fazer uma curva em relação à medicina de qualidade, né? Ele sofre mais para buscar o resultado, o desafio, correr atrás, mas ele não vai fazer curva na medicina, né? Isso dá uma segurança, né, para o time que tá na batalha, né? E aí a gente acaba, essa semana a gente vai fazer voltar a fazer aquele jantar com os colegas médicos na CDPI do Alta, né? E aí os colegas que vão lá, são assim, as lideranças médicas no Rio de Janeiro, eles não vão por causa do jantar. Eles vão porque gostam da gente, entendeu? Que sabe que a gente foi bom médico também. Então tem isso. Você concorda? Não, o cara não vai sair de casa para jantar. Não vai. Começa a ter um monte essa época. Pois é. Então, entendeu? Então, nesse ponto, assim, para mim, eu tô escrevendo um livro sobre os grandes desafios nessa transição aqui de carreira. E para mim, um deles, uma das coisas que são essenciais para fazer diferença se vai ser exitoso esse caminho ou não, é uma característica que, para mim, eu não conheço ninguém em saúde que tenha a habilidade que você tem, que é networking. Sei que é nato, sei que você não foi para Harvard estudar networking, mas é impressionante isso. Romeu, assim, acho que você pode... Assim, se alguém tem dúvida que isso é importante, olha para... Obviamente, com tudo que a gente conversou, mais networking, olha a composição que isso dá de sucesso. Fala pra gente sobre isso, Romeu. De onde é que vem isso e a importância disso na sua história? Cara, eu acho que eu já nasci gostando de gente, né? Minha mãe fala que desde 2 anos, lá no interior, morava no interior, sei lá, com 1 aninho, aí passava e falou, vem cá, tem Coca-Cola, entendeu? Eu gosto de gente, entendeu? Agora, isso também você aprimora, né? Eu falo para minha filha, né? A Laura é advogada, trabalha em Peru Neto, estudiosa, fez mestrado em Colômbia e tal. Eu falo com ela que meu genro, cara, vocês são muito ruins de network, entendeu? Você fica, a vidinha dele só sai para jantar, não sei o quê, viagem. Pô, você tem que receber, entendeu? Então, se você é bom no que você faz e você ainda dá carinho, recebe, toma um café, toma um vinho, então, cara... por isso que a pandemia foi muito ruim, que as pessoas ficaram distantes. Aí fala, não, cara, eu vou fazer uma reunião virtual. Tudo bem, reunião virtual resolve pra caramba. Mas faz presencial. Tenta vender algum conceito pra alguém virtual versus presencial. Esquece, você olha no olho, só você sente outra vibração, tá entendendo? Então, e eu faço muita reunião hoje, graças ao meu horário é mais livre, eu faço muito em casa, com café, com almoço, chão pra jantar na casa. Eu gosto, isso para mim não é sacrifício, mas para meu filho, Fernando, também ele faz, né? E hoje aqui em São Paulo, para os mais novos, tal, o pessoal de investidor, eu sou o pai do Fernando. E com muito orgulho, né? Então o Fernando, ele é assim, muito obstinado, quando ele faz uma coisa ele bota e é um workaholic, entendeu? Mas ele faz um relacionamento, entendeu? Que é espetacular, e acho que isso aí contribui muito para, graças a Deus, está indo bem o que ele se propôs a fazer, tá entendendo? Então acho que é fundamental você ter esse relacionamento próximo das pessoas que trabalham contigo e das pessoas que se relacionam de forma, seja sendo seu cliente, tá entendendo? Ou que está querendo vender um serviço. É totalmente diferente. E não só na hora que você precisa, né? Não. E aí, assim... Acho que esse é um erro comum, né? E a vida é o seguinte, né, cara? Você tem que tratar todo mundo bem. E o mundo dá muita volta, né? Então, quantas pessoas eu já vi que tá como show de uma puta empresa, o cara fica, sei lá, 6 meses, 1 ano, depois o cara volta. Pô, mas eu gosto daquele cara, não é porque ele era o show, não. Eu gosto dele porque é uma pessoa que eu gosto de estar junto, gosto de tomar vinho e tal, entendeu? Então, as pessoas que só convivem ou se quer se relacionar com quem está em cima,
A gente começa a separar também, né? Cabelo branco, a gente começa a ver quem é quem, né? Com quem você quer conviver, né? Então isso é muito bom. Hoje eu levo pra minha casa, fim de semana, quem eu quero conviver, entendeu? Mas já fiz muito disso de levar pra network, entendeu? Hoje não, mas aqui em São Paulo, aqui eu vim pra cá pra trabalhar, então é direto. Difícil eu ter tempo pra almoçar, jantar com meus filhos, entendeu? Porque aqui você sabe, né? Legal, Romeu. Romeu, caminhando aqui pro nosso final, a gente falou muito, né, sobre essa sua história, essa sua transição para uma medicina além da prática clínica, né, nos negócios, no empreendedorismo. Para essa turma que está olhando para isso agora e olhando um pouco para as suas histórias, quais conselhos você dá para esse pessoal? Em resumo, talvez, de muito do que a gente já falou aqui, né? Sei lá, você resumir aqui de forma bem... primeiro, fazer bem feito, né? Você ter... Boa medicina, né? Você ter consistência, você ter conhecimento, isso dá credibilidade, te abre porta, né? Nunca parar de investir em você mesmo, né? Acho que um outro ponto importante o que você vai fazer? Você vai deixar de ser médico, você pode ser empreendedor mesmo numa empresa, não significa que você vai ser empreendedor. Por exemplo, o Heron trabalha com a gente há 20 anos, é um empreendedor, está sempre fazendo coisa nova, trazendo agora 3D, agora realidade virtual, metaverso, ele é um empreendedor, entendeu? A gente não pode perder um cara desse. E acho que é importante também, se você vai virar empreendedor, executivo, na vida pensar no longo prazo, não faz shortcut, entendeu? Para pensar que o dinheiro tem que vir antes, aí você vai fazer coisa errada, um dinheiro fácil, um dinheiro ruim, tá entendendo? Você fazer um negócio que você vai comprar alguém para te mandar paciente, ou vai fazer um conchavo, tá entendendo? É ruim, péssimo. Resiliência, entendendo? Que é duro, né? Duro, o retorno financeiro vem, mas vem um longo prazo, tá entendendo? E relacionamento. Acho que vou juntar, sabe, fosse resumir assim, né? Também não adianta... Se cercar das pessoas brilhantes. Né? E relacionamento, né? Você dá atenção, porque não adianta ser o seu cara mais brilhante, ter o melhor projeto e tal, mas, pô, você não conversa com a pessoa, não vai tomar um café, não deu... É difícil, né? Romeu, muito obrigado. Tenho certeza absoluta que assim, quem está olhando para empreendedorismo, quem está olhando para gestão, pode gravar aqui o episódio, botar no chat GPT, transcrever, montar uma estrutura ali, sai um livro sobre gestão. Que nada. E olha que coisa legal, o Romeu não fez formação em gestão, né? Então, isso aqui o que é? É a vida. O aprendizado em gestão, em empreendedorismo, ele tive a sorte de ter bons sócios. Bons inspiradores, mentores. Né? Então, Romeu, é um super prazer você poder... Obrigado pela tua disponibilidade, Isso, pô. Poxa, por dividir tudo com tanta transparência. Tudo que você me convocar para contar comigo. e espero que inspire vocês. O Romeu foi responsável por grandes transformações por consequência dos seus negócios na saúde. A Conexa é um deles. A forma de fazer radiologia, ela mudou no Brasil a partir do que o Romeu criou. Que isso, eu sei. E que isso inspire mais gente a fazer isso. Então, Romeu... Obrigado, irmão. Obrigado. Prazer estar aqui. Foi um papo maravilhoso. A gente é amigo querido, né, cara? Então, espero poder ter contribuído aí de alguma forma. Obrigado. Turma, conversa incrível hoje. E a jornada do médico, ela pode ir muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode ir para a liderança, para a gestão, para a inovação, para o empreendedorismo. Tudo depende de você. E lembre-se, a transformação começa na mentalidade, mas ela só acontece quando tem ação. Muito obrigado por todos que acompanharam esse episódio. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os colegas que você acha que pode aproveitar e deixe seus comentários para a gente poder estar sempre melhorando, sempre trazendo conteúdo mais bacana para vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem,
faça a diferença. Obrigado, turma.